Há momentos que são chaves nas nossas vidas. Há aqueles momentos em que acontecem situações que nos ajudam de alguma maneira a definir. Há situações e há momentos na nossa vida em que simplesmente esperar não é possível. Há situações em que a inércia, ou seja, a expectativa, a espera, a procrastinação, ou seja, deixar a decisão para depois, podem até resolver. Às vezes, simplesmente não fazer nada é suficiente para que uma coisa se vá embora, para que um problema desapareça. Mas há muitas situações na nossa vida em que simplesmente esperar que dias melhores venham e desejar que tudo fique bem não é suficiente. Há momentos na nossa vida em que nós temos que agir. Temos que ter a ousadia de tomar as decisões, de fazer a coisa certa, independentemente das consequências que possam existir. Esther chegou a um destes momentos na sua vida. Nós encontramos isso no livro de Esther, no capítulo 4. Convido os irmãos a abrirem para nós lermos. Esther, capítulo 4. Diz assim o texto: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou os seus vestidos, vestiu-se de um saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei, e em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber que a rainha muito se condoeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado sobre Mardoqueu para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu à praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Susã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, a Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Disse então Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar no rei ao pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu estes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. O plano de Amã para a eliminação do povo foi transformado em lei e enviado a todo o império. No dia 7 de abril do ano seguinte, toda a nação judaica espalhada pelo Império Persa seria dizimada com autorização e recompensa real, com impunidade e lucro. O que poderiam fazer os judeus para se defender? É natural que os judeus tivessem-se desesperado. Eles eram um povo minoritário, eles eram um povo que tinha sido levado como derrotado. Era um povo que ocupava posições de serviço.
A consternação do povo judeu se faz sentir e é manifestada nesta maneira externa de rasgar as suas roupas, de vestir roupa de saco, de sentar-se no chão no meio da sujidade, de colocar cinza e areia sobre a cabeça. Mardoqueu se solidariza com o seu povo. Ele faz exatamente a mesma coisa que os outros judeus estão a fazer e provavelmente Mardoqueu ainda o faz com uma dificuldade maior. Há algo além no coração dele. Além da destruição do seu povo, Mardoqueu possivelmente se culpa a si mesmo de tudo isto. Porque a verdade é que isto tudo é despoletado pela sua atitude. Quando Amã passa, ele não se curva. Quando insistem com ele, mas olha, não te custa nada, pá, este homem é o primeiro-ministro, é um homem importante de Estado, é o príncipe preferido do rei, pelo menos faz-lhe uma véniazinha. E Mardoqueu, cada vez que Amã passa, fica impávido e sereno, duro, não é? Não mexe nem uma pestana. E agora ele começa a pensar, será que eu fui duro demais? Será que eu errei na minha atitude? Será que eu sou culpado, afinal de contas, por este homem se vingar de uma forma tão severa do meu povo? Vestido de sacos, com cinza sobre a sua cabeça, ele vai até onde pode ir. As portas internas do palácio estavam fechadas à maioria das pessoas e mesmo alguém como Mardoqueu, que servia no palácio, não podia entrar por elas vestido com roupa de luto. Era considerado um insulto à figura do rei. É uma atitude de orgulho. O rei era considerado o homem mais importante do mundo, mas também uma espécie de emanação divina. A ideia de que estar de luto na presença do rei é ofensivo. O rei é, afinal, o homem que espalha o seu brilho, a sua riqueza, o seu poder para todos os que estão à sua volta. Aparecer diante dele em vestes de luto seria considerado desrespeitar a figura real. Também, por outro lado, o rei é um homem que tem que se agradar a todo custo. Ainda mais este, não é? Que é um rei todo voltado para o prazer. Aparecer alguém de luto, que significa que há dificuldade, que significa uma história triste. Não, o rei não quer histórias tristes. Ele quer música, alegria, festa, comida, bebida, nada que lhe venha transtornar o dia. Portanto, se tens algum problema, meu amigo, guarda para ti mesmo, aqui dentro das portas do palácio, não. Então ele vai até onde pode. E chegar até ali já foi bastante bom. Agora a informação vai chegar lá dentro. A verdade que nós percebemos nesta história, ao ler este capítulo, era que Esther não sabia o que estava a acontecer. Vamos pensar assim, irmãos, o palácio é grande, não é um paláciozinho, não é? Era um palácio grande, era o palácio imperial de Suzã. A distância aonde ficaria a ala onde as mulheres eram guardadas até a zona onde o rei ficava e onde eram tomadas as decisões devia ser distante. E depois Esther está envolvida com o dia-a-dia exatamente desta parte. Ela possivelmente sabe todas as intrigas que existem no harém e todas as discussões entre as esposas e concubinas, mas as informações de Estado, os últimos decretos reais, não são propriamente um problema para ela. Ela não está informada do que está a acontecer. Está na hora dela saber. A informação primeira que chega a ela é, olha, o teu tio está vestido assim, 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 à porta do palácio porque ele não pode entrar. Como Esther não sabe do que se passa, ela presume que o seu tio teve algum desgosto pessoal, alguma pessoa da família morreu, aconteceu alguma desgraça com algum parente, e sendo assim ela tenta consolar o seu tio, enviando-lhe vestidos, roupas, para que ele possa trocar aquela roupa de saco que está a vestir. Ela não sabe, de fato, da situação. E quando ele recusa a receber o consolo que vem da sua sobrinha, ela envia então, talvez um dos poucos em quem ela podia confiar. Percebemos na história, irmãos, que Esther guarda a sua identidade como judia com muito cuidado. Tinha sido Mardoqueu que tinha dito a ela que não revelasse a que povo ela pertencia. Mas uma outra pessoa devia saber, e Ataque, este eunuco, devia ser um dos poucos que estava informado sobre a verdadeira identidade desta rainha. E por isso ela o envia a ele para falar com Mardoqueu. Com este homem, que é um homem de confiança dela,
Mardoqueu abre o seu coração, explica tudo o que está a acontecer, começando pela dificuldade com Amã, a rixa que existe entre os dois, a maneira como Amã se comportou e aquilo que ele conseguiu, as artimanhas que ele usou diante do rei, as estratégias que ele usou para conseguir o decreto e mais. Mardoqueu era um homem tão conhecido e tinha uma posição tão elevada dentro dos círculos administrativos que ele tem uma cópia da lei, não é? Ele conseguiu ter uma cópia da lei e manda a própria cópia, já agora, que Esther possa saber de primeira mão, que ela mesmo possa ler qual é a lei que foi emitida pelo seu marido e que significa o extermínio de todo o seu povo. Só agora, quando a novidade chega a ela, é que ela finalmente é despertada para a situação. É que ela finalmente descobre o que é que está a acontecer. Só que há um problema. Mardoqueu faz-lhe um pedido. Olha, vai lá ao rei, é teu marido, vai lá conversar com o teu marido e intercede pelo teu povo. E aqui entre nós pode parecer algo muito banal, não é? As esposas em princípio conversam com os maridos, penso eu. Não é muito comum nas nossas casas as mulheres terem que pedir uma audiência para falar com os maridos. Mas nós não estamos a falar de um casal qualquer. Estamos a falar de Assuero, de Xerxes, o homem mais importante do mundo nesta altura. E Esther não é a sua única esposa. É a principal, mas é uma de muitas. E há uma regrinha insignificante que regia a forma de se conviver dentro do palácio, que era o seguinte: ninguém podia ir à presença do rei se não fosse chamado especificamente por ele. Ninguém. E porquê? Há muitas razões, não é, irmãos? Por um lado, nós temos a pensar aqui em termos de proteção contra os golpes de Estado e contra as tentativas de assassinato. Nós já lemos sobre uma tentativa de assassinato feita por 2 eunucos que eram homens de confiança do rei. Portanto, tudo isto era muito perigoso. Já disse aos irmãos, levantando um bocadinho o véu da história, que nem é contado no livro de Esther, que passados alguns anos este rei vai realmente ser assassinado por 2 servos que trabalhavam no seu palácio. Portanto, parte desta lei tem a ver com segurança. Parte tem a ver com o prazer, com o hedonismo deste rei. Ninguém que ele não queira ver pode aparecer na frente dele. Às vezes aparecem pessoas que a gente não tem muita vontade de ver, não é? A fulana apareceu, olha. Né? E agora, vou ter que falar com esta pessoa, mas não me apetecia. O rei não queria ter este desgosto, não é? Não corria o risco de ter que receber alguém que não lhe apetecia. Só se ele dissesse que a pessoa podia entrar. E evidentemente que toda esta posição era uma posição de orgulho. Ele é o homem mais importante do mundo, não é qualquer um que pode entrar ali. Havia um risco muito significativo se Esther fosse contra esta lei, mesmo sendo esposa. E este risco, irmãos, está ligado a tudo aquilo que nós já sabemos da história deste rei. É só nós lembrarmos do que aconteceu à rainha anterior, lembram-se? A rainha anterior foi deposta, foi mandada embora, perdeu a sua posição. E porquê? Porque ela desagradou o rei. Num ato que demonstrava uma certa arrogância, algum orgulho, ela recusou obedecer a uma ordem que o rei deu. Não vamos discutir se a ordem era justa, se era correta, se era incorreta. Ela não cumpriu, mostrou arrogância. E a pergunta é, será que Esther aparecer diante do rei sem ser chamada também não mostrava um bocadinho de arrogância? Também não seria da parte dela um bocadinho de orgulho e nariz empinado, simplesmente aparecer à espera que o rei a recebesse e a aceitasse, sem que ele tivesse mandado chamá-la? Este era o risco concreto. Mas, irmãos, o risco que existia aqui não era do rei ficar zangado com ela e passar-lhe um raspanete, não. Havia só uma sentença. Já disse aos irmãos, o sistema jurídico persa era muito simples, não é? Era ótimo, não é, Ana? A Ana e a irmã Nilba ficam encantadas com o sistema jurídico persa. Só havia uma sentença, era a morte, não se discutia muito. O Código Penal persa era assim pequenino, lia-se tudo numa única folha. Tudo resolvia-se rapidamente, mandava-se matar. Portanto, se ela aparecesse e o rei não ficasse feliz, ela morria. E é isso que ela responde a Mardoqueu. Não que Mardoqueu não soubesse, mas de alguma maneira está tentando lembrar ao seu tio. E aqui no diálogo entre eles, irmãos, é que ficam as lições mais profundas deste capítulo. Primeiramente, queria que os irmãos recordassem aquilo que Mardoqueu disse. E vejam a confiança que este homem tem em Deus. Ele diz assim, versículo 14:
Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Ele estava profundamente convencido que, apesar de não haver no horizonte uma solução, o Senhor não ia permitir que o seu povo fosse eliminado. Mardoqueu confiava na providência de Deus. Ele não sabia de onde. A única solução mais prática que ele via no presente era a intervenção de Ester. Mas ele diz a Ester, mesmo se a única solução que eu vejo possível, a única maneira de agir que eu acho que ainda tem algum cabimento, mesmo se esta falhar, eu creio que Deus vai providenciar livramento. Irmãos, que gesto de fé, que confiança. Nós temos a tendência muito humana e repetida, porque nós passamos por isso na vida e depois parece que aprendemos a lição e passado um bocadinho lá na frente fazemos outra vez a mesma coisa. Nós temos a tendência de limitar a ação de Deus às soluções que nós vemos. Parece-nos que o único caminho possível é este. Não há outra maneira disto ser resolvido a não ser assim. Então, se não for resolvido assim, nós desesperamos. Mas as soluções para o Senhor não são tão limitadas assim. E sistematicamente a Bíblia nos mostra que o Senhor tem soluções que a nós nunca nos ocorreriam. Mas a confiança de Mardoqueu é esta. Ele está convicto de que Deus vai agir. Agora, aquilo que ele coloca para Ester é, a questão aqui não é se Deus vai agir ou não, a questão é se no plano de Deus tu és a pessoa que tem o privilégio de ser o instrumento. E se tu não fores sábio o suficiente para aproveitar esta oportunidade, estás a desperdiçar uma grande oportunidade e possivelmente a oportunidade para a qual tu foste colocada no lugar aonde estás. Vejam, irmãos, a segunda parte do versículo 14, ele diz, e quem sabe se para tal tempo como este não chegaste a este reino? É profundo isto, irmãos, pelo seguinte, estamos a lidar com um personagem do Antigo Testamento, que tem uma noção de Deus um bocado distante, não é? Deus no Antigo Testamento ainda não é um Deus de amor pessoal, próximo, preocupado com cada um, com cada vida. Há um ou outro personagem do Antigo Testamento que vai tendo esta ideia, que vai tendo esta noção. Mas são os homens que cresceram espiritualmente e que foram além do seu tempo. Então encontramos alguém como Davi que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta visão é de um homem avançado espiritualmente, não era a visão da maioria. E Mardoqueu é um homem que avançou mais do que o seu tempo. Ele tem a noção de que Deus é o Senhor da história e que Ele tem um propósito geral, mas que chega a afetar as vidas. E que dentro do seu plano geral nós somos instrumentos. E que Ele nos coloca no lugar certo para nós agirmos nas suas mãos na hora certa. E esta noção dele é maior em termos de entendimento de Deus do que a maioria mesmo das pessoas do seu povo teriam. As perguntas no fundo que ele coloca a Ester é, porquê é que tu estás no trono? Já paraste para pensar isto? É só porque tu tens meio palmo de cara bonita? Será porque os teus olhos são tão encantadores assim? Tudo bem, és uma moça excepcionalmente linda, mas será que é só por isso que tu chegaste ao trono? Já paraste para pensar, porque é que tu és neste momento rainha? Sentas-te no trono da Pérsia? Tens alguma ideia de porque é que foi nesta ocasião? Porque é que Vasti foi separada? Porque é que tu foste escolhida no meio de tantas outras? Porque é que tu estás neste local? Qual era a tua parte? Qual é a tua parte no plano de Deus, no local que tu estás a ocupar neste momento? Irmãos, vamos nos lembrar que, biblicamente falando, Deus age sobretudo através de instrumentos humanos. Deus pode agir de tantas maneiras, mas biblicamente o que nós verificamos é que na esmagadora maioria das situações Ele age usando instrumentos humanos, homens e mulheres. Isso devia, por um lado, nos encher de admiração, mas também devia nos trazer humildade. Se nos traz, por um lado, a satisfação de pensarmos, uau, Deus pode nos usar, Deus pode me usar. Por outro lado, eu também devia pensar, que responsabilidade, porque o privilégio vem sempre unido à responsabilidade. Esta pergunta é uma pergunta que eu gostaria de deixar com os irmãos, com cada um de nós nesta noite. Porquê é que nós estamos onde estamos?
Aonde é que eu estou neste momento? Eu estou no lugar certo? Foi Deus que me colocou ali? Por que é que Ele permitiu que eu estivesse nesta situação? O que é que Deus tem designado para a humanidade, em particular naquele local onde eu estou, para as pessoas à volta de mim onde eu estou? De que maneira eu posso ser bênção nas mãos de Deus onde eu estou? Será que eu já entendi isto? É tão importante nós entendermos. Será que foi para este fim que Deus nos separou? Neste tempo de dificuldade, a minha pergunta é: será que foi para esta crise que o Senhor nos separou? Irmãos, as crises não fazem as pessoas. As crises nem sequer definem as pessoas. As crises permitem saber quem as pessoas são. Porque é normalmente nestes momentos que nós descobrimos quem somos. Porque no momento das grandes facilidades é simples para qualquer um ser um herói. Mas no momento da crise, não. As crises são oportunidades para nós deixarmos Deus agir. Confiar na sua providência completa e na sua soberania total nos leva a uma atitude diferente. E a resposta final de Esther nos mostra algumas características pelas quais esta mulher é uma mulher notável na história, não somente pela sua beleza física, mas pelo seu interior. Apesar de ter vivido num dos ambientes de maior luxúria possível, nós provavelmente não conseguimos imaginar, irmãos, o luxo exagerado de um palácio oriental nesta ocasião. Irmãos, é o Império Persa. É um dos grandes impérios da história. Estamos num dos momentos altos do império, não é? Xerxes foi um dos reis mais ricos da história da humanidade. É difícil imaginar o luxo que este império teria. E esta mulher, mesmo no meio desta luxúria toda, ela não perdeu a noção de quem era. Ela não perdeu o senso da sua espiritualidade. Com que rapidez nós nos deixamos deslumbrar por tantas coisas. Mas Esther, apesar de todo o deslumbramento à sua volta, ela continua convicta, ela sabe quem é. E ela age fazendo jus ao seu nome. É interessante, irmãos, o nome Hadassa, que era o nome dela original, o nome dela judaico, significa murta. Murta é uma planta, é um arbusto, que fica verde e viçoso o tempo todo. Mesmo no meio do calor, do verão, do sol a pino, a murta continua verdinha. Ela não sofre com a crise, ela resiste no meio da crise. Quando tudo está morto à volta dela, a murta está viçosa. E Esther, no meio da crise que lhe é apresentada, no meio da dificuldade que ela enfrenta, ela prova que é Hadassa. Ela continua viçosa. Esther significa estrela. Era a ideia do brilho. E ela realmente brilha intensamente do ponto de vista espiritual. Ela prova na sua resposta que é uma mulher que acredita no poder da oração. A resposta dela ao seu tio é: olha, vai junto aos judeus, jejuem e orem por mim durante 3 dias, que eu vou fazer a mesma coisa. Esta mulher sabia o poder da oração. Ela sabia que mesmo diante do homem mais poderoso do mundo, daquele que era o senhor do maior império da humanidade naquele tempo, ela continuava acreditando que o poder de Deus era maior. E por isso ela diz ao seu tio: olha, vamos orar, que é o que nos compete. Faz a tua parte, que eu faço a minha. Faz a tua parte, que eu farei a minha. A oração era específica. Ela pede para que ela possa achar graça diante do rei. E ela dá um prazo, 3 dias. Vamos orar, 3 dias, 3 noites. E ao fim destes 3 dias eu vou à presença do rei. E o Senhor é que sabe. Estou pronta para o que vier. E a palavra final dela nos mostra uma mulher. Irmãos, era uma jovem ainda, não é? Sabemos pelo texto que era extremamente bela e podia ter deixado que a sua beleza física tão exaltada, porque a beleza física costuma ser muito exaltada pelas pessoas, e esquecem que ela é apenas superficial e não mostra realmente quem a pessoa é. Mas as pessoas que são muito, muito bonitas realmente acabam por ser marcadas só pela sua beleza física. Mas esta jovem não se deixou deslumbrar por isto, nem se deixou marcar por isto. Ela tem uma convicção no seu interior que é profunda, ao ponto de ela terminar o seu discurso dizendo ao seu tio:
e perecendo, pereço. O meu povo está em risco. E eu vou colocar a minha vida em risco antes do meu povo. O meu povo pode vir a ser exterminado em 7 de abril. Muito antes disso, eu vou colocar a minha vida em jogo. Eu vou à presença do Rei. E estou pronta a morrer pelo meu povo. E se eu morrer, morri. Estou nas mãos do Senhor. Eu vou orar, vou entregar nas mãos dele e vou dar o passo que eu tenho que dar. Não dá para esperar. Não é possível empurrar com a barriga. Não dá para ficar vendo o que é que vai acontecer. É preciso agir. Eu vou agir. E estou pronta a dar a minha vida. Que testemunho, meus irmãos. A história de Esther, e está na Bíblia, não é porque ela foi bonita e ganhou o trono. É porque ela era uma mulher de Deus. E a pergunta que nós poderíamos fazer para nós é: estaríamos prontos a dar a vida por alguma coisa? Há algo nas nossas vidas pelos quais nós estaríamos realmente prontos para dizer: eu vou fazer o que é preciso fazer. E se eu morrer, morri. Pronto, não há problema. Quando se tem a perspectiva verdadeira da palavra de Deus, da nossa vida neste mundo como apenas uma névoa passageira, de uma eternidade à nossa frente, e de que aqui é o nosso tempo de viver e agir para Deus, irmãos, a perspectiva de perder a vida ou dar a vida não é nada assim tão extraordinário. Há pessoas a suicidarem-se em atos, muitas vezes sem sentido, todos os dias, por causas insignificantes, irmãos, e às vezes como uma simples manifestação de ódio, em nome de um Deus vingativo. E nós estamos a falar sobre um Deus de amor. Esther sabia, confiava e estava tranquila. Apesar de ser tão jovem e viver na maior abastança, era hora dela dizer: vocês, eu estou aqui numa boa, sou a rainha, vou ficar bem quietinha, a mim não me chega nada. Não, eu vou assumir, vou orar e vou fazer o que tem que ser feito. E se significar que eu vou ter que perder a minha vida, olha, estou tranquila, fiz a minha parte, estou nas mãos do Senhor. E agora vão-se passar 3 dias. 3 dias de oração, 3 dias de jejum. Ela vai se preparar junto com as suas moças, aquelas que a servem, enquanto a comunidade judaica de Suzã vai estar em oração, e ao fim de 3 dias ela vai se preparar com as suas vestes reais e vai à presença do rei Assuero. Os irmãos já sabem, não é? Mas se quiserem saber com mais pormenor o que é que vai acontecer, na semana que vem, à mesma hora, se Deus nos der vida e saúde, cá estaremos para continuar aprendendo com Esther, que a cada momento nos guia o Senhor e a cada momento dispensa favor.